Olá, meus amados, a paz do Senhor. Nos encontramos aqui mais uma vez na presença do Senhor, em oração e também para meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos para lermos o livro do Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e não podes suportar os maus, e que puseste a prova os que se dizem apóstolos e não o são. E os achaste mentirosos, tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Meus amados, as cartas são endereçadas às igrejas, mas logo no começo de cada carta a gente vê que o responsável pela comunicação dessas mensagens são os anjos da igreja. São aqueles a quem o Senhor tem designado a responsabilidade de orientar a sua igreja. A mensagem, como ela é transmitida, ela nos ensina muito sobre a forma como o reino de Deus é um reino organizado e respeita princípios. O versículo 1 nos diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Assim, a mensagem tem este caminho. A mensagem é de Deus Pai, dada ao Deus Filho, que envia o anjo, que comunica a João, que tem a responsabilidade de enviar às 7 igrejas a mensagem do Apocalipse. E ao enviar às 7 igrejas, a mensagem é, em primeiro lugar, endereçada ao anjo da igreja. O texto nos diz: ao anjo da igreja de Éfeso. Anjo é uma referência desta igreja, ao guia espiritual da igreja, aquele que tem a responsabilidade de conduzir a igreja. Assim nós vemos um Deus que respeita princípios que ele mesmo estabelece, como princípio visto aqui neste caminho até chegar para a igreja. A mensagem é direcionada ao anjo da igreja de Éfeso. E aqui a gente percebe o quanto Deus trabalha dessa maneira organizada, de uma forma que ele respeita a hierarquia que ele mesmo estabelece. E todas as que é governado por um Deus que estabelece princípios, também a sua igreja tem como governo, Deus como Senhor da igreja, e que estabelece as coisas como deve ser. Quantas vezes a fé tem sido desprezada numa geração em que as pessoas, uma boa parte das pessoas estão se fazendo pastores de si mesmos. E aqui Jesus tem uma mensagem para a igreja. E essa mensagem ela é enviada até chegar ao anjo da igreja, que tem a responsabilidade de ser o comunicador da mensagem para os irmãos daquela igreja. O texto diz: ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. No versículo 20, do capítulo 1, ele já explica para a gente símbolos. E ele usa aqui a questão das estrelas, dos candeeiros,
e explica-nos que as estrelas são os anjos das 7 igrejas e os candeeiros são as igrejas. Então, a gente entende a forma como Jesus ele trabalha com o seu povo, né? A primeira coisa que a gente vê é que os anjos estão na mão direita de Jesus, ou as estrelas, como aqui é colocado, aquele que tem na mão direita as 7 estrelas. Está nas mãos de Jesus, está na sua mão direita, pode significar um lugar de segurança, um lugar de proteção, um lugar de privilégios, como também pode significar um lugar de muita responsabilidade. Porque, estando assim nas mãos do Senhor, toda a nossa atitude, todo o nosso proceder passa a ser avaliado por Ele em primeiro lugar. Você percebe que a mensagem, primeiramente, é direcionada ao anjo da igreja, porque, na verdade, a primeira pessoa a ter que lidar com Deus diante de suas falhas é aquele que exerce, de fato, né, a posição de liderança, quer seja na família, quer seja na igreja, ou como Deus também trata no seu juízo. E a palavra diz que o juízo de Deus sempre começa pela casa de Deus. O juízo sempre começa pela casa de Deus. Então, o texto diz que ele tem na mão direita as 7 estrelas. Um lugar de privilégios, um lugar de segurança, mas também um lugar de muita responsabilidade. Porque esta mesma mão que nos segura e nos protege é a mesma que as escrituras coisa cair. Quando nós estamos passivos do juízo, é horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. O texto diz que ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A igreja é um lugar onde Jesus deve ocupar esse lugar de centralidade e um lugar de operação absoluta, onde ele está em movimento. É um lugar onde Cristo se sente à vontade para transitar e operar de acordo com a sua vontade. Deve ser um lugar onde haja liberdade para a manifestação de Jesus de uma forma muito especial. A igreja de Éfeso é uma das igrejas mais privilegiadas do Novo Testamento. Por conta da sua fundação, teve como fundador o apóstolo Paulo, de todas as pessoas que contribuíram para o seu crescimento no conhecimento de Deus, como Apolo, como Timóteo, como o próprio João, que pastoreou esta igreja. Então, uma igreja que tem uma base doutrinária de uma forma muito maravilhosa. E a respeito dessa igreja, o Senhor dirige para ela uma mensagem de reconhecimento de suas virtudes e qualidades em primeiro lugar, porque Jesus nos ensina muito como nós devemos lidar com as pessoas, lidar com a vida de uma forma positiva em primeiro lugar. Você percebe que Jesus não começa a sua mensagem pelos pontos negativos da igreja. Ele primeiro começa pelos pontos positivos, elogiando, reconhecendo, estimulando, incentivando, tentando despertar cada vez mais o interesse deles praticarem aquilo que estava sendo praticado de forma agradável ao Senhor. E Jesus diz: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Uma igreja que se dedicava a realizar aquilo que é a sua responsabilidade, o seu dever como igreja, e uma igreja ortodoxa, uma igreja com uma ortodoxia inabalável, uma igreja que ninguém podia de fato se conduzir na igreja com doutrinas, com heresias, porque era uma igreja preparada para todos que pudessem apresentar alguma aparência do mal. A palavra diz que eles não podiam suportar os maus. Eles eram uma igreja bem doutrinada, bem disciplinada, e uma igreja que não era todo mundo que pregava no seu púlpito. Era uma igreja que era seletiva, era uma igreja criteriosa, era uma igreja cuidadosa, Como é dito aqui, que até mesmo aqueles que ostentavam de apóstolos eram julgados por esta igreja e eram achados mentirosos e rejeitados. E essa é uma grande virtude na vida dessa igreja. A verdade na vida dessa igreja
é uma manifestação grandiosa da virtude dessa igreja. Jesus fala que esse comportamento era um comportamento contínuo. Diz o texto no versículo 3: tens perseverança e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Uma igreja com qualidades invejáveis, uma igreja com uma base doutrinária sólida, inabalável, uma igreja preocupada em praticar a ortodoxia, uma igreja que estava alinhada, com a doutrina, com a verdade de Deus. Até aqui se ouve falar apenas nesses aspectos positivos da igreja. Eu acho que os irmãos que estavam na igreja de Éfeso, que foram privilegiados por receber esta mensagem de primeira mão, e é muito interessante como eles vão ouvindo aqueles elogios de Jesus, aqueles reconhecimentos das virtudes da igreja, e vão acenando de forma positiva para tudo aquilo, se sentindo bem diante do reconhecimento do próprio Cristo, com relação à dedicação da igreja, com relação ao comprometimento daquela igreja, o exercício de suas responsabilidades. Porém, quando a gente chega no versículo 4, como já disse, tem um porém aqui. E Jesus disse assim: tenho porém contra ti e deixaste o teu primeiro amor. Imagina só como o semblante de todos muda nesta hora, como há uma mudança na reação facial de cada pessoa da igreja que escuta esta advertência severa vindo da parte de Jesus. Por enquanto a mensagem era uma mensagem muito positiva, mas de repente Jesus chega e diz: tenho porém contra ti, uma mensagem grave, pesada, que traz assim um alerta para os irmãos. E o que é que Jesus tem contra a igreja? Ele diz: deixar-te o teu primeiro amor. Deixar-te o teu primeiro amor. Como se pode ser uma igreja tão dedicada? Como se pode realizar tantas coisas? Porque Jesus diz: conheço tuas obras, teu trabalho, tua perseverança, pela verdade, e tudo isso aí. Como se pode fazer tudo isso, e esquecer o que é essencial, que é o amor? Como se pode praticar tantas coisas, tantas virtudes, e o amor ter sido deixado para trás? É possível, quando a gente analisa os relacionamentos e percebe que muitas vezes o que permanece nos relacionamentos são os compromissos com os deveres, ou com o pacto assumido da decisão de se formar uma aliança de casamento, por exemplo. Às vezes as pessoas, elas começam a caminhada cheia de afeto, cheias de amor, e tudo que faz é baseado na afeição e no sentimento que um tem pelo outro. Com o passar do tempo, esse amor, se não for nutrido, alimentado, ele pode chegar a se extinguir, se apagar dentro do relacionamento. Ainda que as pessoas continuem exercendo as suas responsabilidades, os seus deveres, ainda que o marido ainda saia de casa para a sua jornada de trabalho durante o dia, ainda que a esposa cuide da casa, fazendo todas as atividades para a manutenção do lar. Contudo, isso pode ser feito pelo mero sentimento de dever e de responsabilidade, quando já o amor não existe, quando o amor já não é a força que move. Simplesmente o que move é o sentimento de responsabilidade, de dever, o sentimento de dever. E essa igreja, ela experimenta essa sensação de um comprometimento com a verdade, mas uma verdade que passou a ser uma verdade rígida, uma verdade que já não era mais aquilo que Paulo ensinou na carta aos Efésios. Toda verdade deve ser uma verdade em amor. Já não era mais uma verdade em amor, já era uma verdade apenas pela verdade. E a verdade e o amor devem ser dois parceiros que devem andar juntos, aliados. No livro dos Salmos diz que a verdade e o amor se encontraram e se beijaram. A verdade e o amor sempre caminham juntos. Quando a verdade ela se sobressai e o amor é esquecido, ela pode se tornar uma verdade que machuca, uma verdade que destrói, uma verdade que até mata, porque a verdade em amor é o que traz verdadeiramente a restauração e a cura.
Também um amor sem verdade pode ser um sentimentalismo conivente, muitas vezes tolerante a erros que precisam serem corrigidos. Então o amor e a verdade se encontram e se abraçam para que se possa verdadeiramente desfrutar da edificação que essas duas virtudes tão especiais produz na vida daqueles que realmente são exercitados por ela. Amor e verdade. Então uma igreja que, embora tivesse todo o compromisso, com toda a verdade assumida, com o pacto que assumiu diante de Deus, esqueceu o seu primeiro amor, né? Esqueceu o seu primeiro amor. Eles continuavam praticando o culto, a liturgia, todos os processos de comprometimento religioso, mas contudo, por um instante, o amor tinha se esfriado no coração deles. E aí vem o grande alerta: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Muitas vezes a gente se ocupa de tantas coisas, achamos que essas coisas são as coisas essenciais, né? Achamos que tudo isso é o que é essencial. E às vezes, aos olhos de Deus, estamos esquecendo do que é verdadeiramente essencial. Jesus se encontrou com um jovem, né, que estava preocupado com relação ao que fazer para herdar a salvação. E aí ele pergunta a Jesus: o que eu faço para herdar a salvação? Jesus começa a falar dos mandamentos. Ele disse: eu tenho feito tudo isso, eu tenho guardado os mandamentos desde a minha infância. E aí Jesus diz: falta-te uma coisa, né? Falta-te uma coisa. Às vezes a gente acha que já conseguiu, né? A juntar tudo aquilo que é importante para as nossas vidas, quando na verdade alguma coisa importante ficou esquecida, alguma coisa foi deixada de lado. E aqui Jesus disse que eles deixaram. E deixar aqui é mais do que simplesmente ter se esquecido por conta de uma situação, né, de fragilidade humana. É uma questão mesmo de abandono, né? Deixaram de lado. E aí ele diz a respeito do caminho que Jesus os orienta com relação à consciência desse estado de esfriamento no amor. Jesus diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te para... A orientação de Jesus é uma orientação de busca pelo arrependimento, de retornar, de lembrar, né? O próprio Deus, tantas vezes, ele faz lembrança, né, da história do seu povo. No livro do profeta Jeremias, capítulo 2, ele diz: lembro-me de ti, do tempo dos teus desposórios, como me seguiste por um deserto, por uma terra não semeada. Então tu eras fiel a mim. E Deus está lembrando aqui do comportamento fiel do seu povo em situações as mais diversas, por uma única razão: este povo tinha um amor por Deus. Quando o amor por Deus está em alta em nosso coração, não há distâncias, não há dificuldades, tudo fica mais fácil para ser realizado. Então aqui Deus chega para o povo e diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti. Veja só a longanimidade de Deus, que sempre nos dá tempo para o arrependimento, né? Sempre longânimo e esperando, né? Dando tempo. E ele diz: te arrepende, porque senão brevemente virei. Quer dizer, é o Deus que retarda, né, o seu caminho quando caminha na sua ira, para dar tempo para que a gente se arrependa. E ele diz que nós devemos nos arrepender, né, porque na verdade esse é o caminho mais curto, né, para nós alcançarmos o favor divino, o caminho do arrependimento. E ele termina dizendo: tens, porém, ao teu favor que odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Jesus retorna novamente, né, a uma palavra de reconhecimento do cuidado dessa igreja com relação à doutrina. E prossegue dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se a gente percebe, né, aqui no começo do Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, a mensagem sendo originada no Pai, passada para o Filho, através de um anjo ela chega a João, e através de João ao anjo da igreja, e através do anjo da igreja
ela chega à igreja, aquele que capacita o anjo da igreja a transmitir a mensagem é o Espírito, porque no final de cada carta dessa está lá dizendo: bem-aventurado aquele, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O anjo era responsável por transmitir esta mensagem, mas quem estava dando ao anjo a capacidade para transmitir a mensagem era o Espírito Santo, ou o Espírito estava falando através dele. E para cada igreja, não importa a situação dela, se ela é uma igreja cheia de virtudes ou de defeitos, há sempre uma promessa, há sempre um estímulo, há sempre Jesus. E aqui Jesus diz para a igreja que vence, especialmente para a igreja de Éfeso, ele diz: ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Que promessa grandiosa da parte do Senhor, a promessa de restauração e recuperação do que se foi perdido, porque aqui ele faz menção, do fruto da árvore da vida que foi perdido no Éden e que é recuperado aqui no Apocalipse. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa promessa da restauração e da recuperação das coisas que foram perdidas, porque na verdade a vida cristã é uma batalha constante, uma luta constante. A vida cristã é essa peleja contra tantos inimigos e tantas dificuldades que nós temos nesta vida. Então, na verdade, quando nós terminarmos a nossa caminhada aqui, é de fato uma grande vitória diante de uma grande batalha. Que Deus abençoe todos os irmãos e fiquem em paz em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de mais uma vez poder estarmos aqui na tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é o nosso alimento, o pão, Senhor Deus querido, para nos fortalecer. Dá-nos um dia abençoado, um dia em que desfrutemos de tua doce presença. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.